Noite, salve Maria. Boa noite, Boa salve noite. Maria. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. É só Graças a Deus. podemos começar então? Vamos começar com a nossa oração, pedindo a intercessão, primeiro de Nossa Senhora, de São José, pedindo que eles conduzam esse momento da live, que eles conduzam os nossos corações, as nossas palavras, que eles nos ajudem na busca e na perseverança das virtudes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e no momento de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeiramente, é uma alegria estar aqui de novo. Na última live eu não pude estar por motivos de saúde, mas graças a Deus, hoje deu certo. Vocês provavelmente vão ouvir aqui atrás o meu filho gritando por aí. Não tem o que fazer, ele ainda não está dormindo. Então, se vocês ouvirem um gritinho aí, é dele. Aqui também. Vamos começar então? Falarmos sobre a virtude da temperança? Pode começar, Victor. Bom, o que a gente pode entender a temperança? Talvez pelo aquilo que é comum entre as virtudes, né? Que é justamente refrear uma certa paixão. E, sobretudo, aquilo que se refere ao que os Aristóteles e São Tomás de Aquino chamam de apetite sensível, ou aquilo que é justamente o concupiscível, aliás, que é justamente aquela busca de prazer pelas coisas mais fáceis, né? Então, o que a gente entende como temperança, né? A gente vai englobar, aliás, o prazer associado ao alimento, ao beber e também ao sexo. Então, a gente pode introduzir que essas três coisas são necessárias para a conservação da espécie, o alimento e a bebida, aliás, o sexo para a conservação da espécie e para a conservação individual, a comida e a bebida. Então, para a gente não cair num certo hedonismo de só buscar o prazer em excesso, a gente precisa da temperança. E eu também já me adianto, a gente também não pode cair no vício oposto de negar esse prazer e, consequentemente, negar o alimentar-se, o beber, o sexo, né? Até mesmo, algumas vezes, barrando num certo escrúpulo. Né? Eu acho que é isso, né? A temperança, ela vem trazer essa moderação, esse equilíbrio, porque o prazer, ele não é mal, né? O prazer não é mal, ele foi dado também por Deus a nós. Só que o nosso problema, né, justamente pela nossa natureza decaída, pelo pecado original, é causar esse desequilíbrio, né? Eu não posso ter como fim último da minha vida somente o prazer sexual, por exemplo. Né? Ele tem que estar direcionado para um bem. E quando a gente fica ali muito apegado às coisas da carne, às nossas emoções mais carnais, é isso que acontece, né? E a temperança, ela tá aí justamente para nos ajudar nessa busca, nesse equilíbrio. Né? Eu ouvia sempre, acho que vocês também, algumas pessoas falando, eu vivo para comer, né? Uma destemperança do alimento aí. Porque eu vou comer até dizer chega, ou porque eu vou beber até cair, né? Porque não que a bebida seja mal, a bebida em si, mas o uso que eu faço dela, né? O mau uso, né? O mau uso que a gente A faz intenção mesmo. dela. O desequilíbrio, né, gente? Eu assisti um vídeo essa semana e o padre falava sobre o prazer por prazer, né? O prazer, ele não é ruim desde que ele seja por um motivo nobre, né? O prazer por prazer, ele leva a uma desordem,
né? O Vitor fala que eu vivo batendo nessa tecla da desordem, mas é exatamente isso. É uma vida desregrada, né? Nós vemos aí tantas pessoas, tantas famílias sendo desfeitas por conta de prazer por prazer, por vida desregrada, por sexo desregrado, por procura por coisas que não fazem parte ali, por exemplo, do matrimônio, né? Eu não estou satisfeito com a minha esposa, eu vou buscar por uma vida desregrada fora do meu casamento. E isso traz uma consequência enorme, porque além de acabar com a pessoa, ela acaba com a família. Então, ela desfaz a falta da temperança, nesse caso, ela desfaz uma família toda, né? É uma desordem que é gerada que, querendo ou não, todo mundo ali daquele círculo familiar daquela pessoa paga por isso, né? As Exatamente. consequências, né? Eu Sim, ia falar que, nesse caso, né, a Cíntia bem colocou o caso do adultério, que se opõe à castidade, né? É uma forma ali de exato. luxúria, de manifestar ali o desejo libidinoso de forma desordenada. Então, na temperança a gente tem a moderação no comer, a gente também chama de sobriedade. E nesse ponto dos prazeres venéreos, né, que Santo Tomás fala, ele fala que a temperança é justamente esses prazeres do tato. O tato que a gente sente na nossa língua quando a gente come alguma coisa, a gente bebe alguma coisa, e os prazeres venéreos que envolvem justamente os genitais nossos. Então, o catecismo mesmo fala que são várias as formas de ofensa à castidade, né? Castidade é essa que está na temperança. Claro que, ampliando um pouco a temperança, mas a gente já volta nesse ponto, a temperança também vai versar sobre a virtude da estudiosidade e do vício da curiosidade, né? Então, assim como a gente, né, como a gente falava do comer e do beber, que tem um prazer, o nosso corpo ele recebe isso e não pode ser o fim. Nosso intelecto também, o objeto dele é o conhecimento e a gente não pode também é, conhecer qualquer coisa, coisas além da nossa capacidade, né? Santo Tomás enumera algumas coisas que são o vício da curiosidade, que se opõe à estudiosidade, né? Mas a gente pode até voltar nesse ponto, mas só para não perder o fio da meada da Cintia aí que ela colocou, a gente tem várias ofensas contra a castidade, né? Então, entre elas é o sexo fora do casamento, antes ou depois. A gente tem ali né, sem querer ser contra, a igreja acolhe, respeita e ama todos os homossexuais, né? Mas a prática é condenada porque ela é contra a ordem, né? E daqui a pouquinho eu vou ler aqui uma solução de São Tomás de Aquino, né? Ele, só para vocês saberem como funciona, para quem nunca teve contato às vezes, ele tem um tratado, né? Então, por exemplo, o tratado sobre a temperança, uma virtude cardeal. Vai ter algumas questões sobre, dentro de cada questão, de cada questão vai ter um artigo. Então, ele coloca o artigo, ele coloca algumas opiniões do senso comum, digamos assim, coloca uma solução reta e clara, verdadeira, e depois ele responde às objeções do senso comum que estão enganosas. Então, como eu falava, o homossexualismo tem essa desordem da finalidade do uso, né? Temos também a questão da prostituição, do estupro, do incesto e da pornografia, né? E da pornografia eu vou contar um breve testemunho daqui a pouco também, mas eu vou partir agora para Santo Tomás de Aquino. Ele fala assim: tudo que contraria a ordem natural é vicioso. Ora, a natureza acrescentou o prazer aos atos necessários à vida do homem. Por isso, a razão natural exige que gozemos desses prazeres na medida em que são necessários à nossa subsistência, quer quanto à conservação do indivíduo, quer quanto à da espécie. Por onde, quem evitasse os prazeres sensíveis, a ponto de privar-se
do necessário à subsistência da natureza, ficaria como contrariando a ordem da natureza. E isso constitui o vício da insensibilidade. Esse é apenas um dos pontos, mas eu passo a bola para vocês aí. Depois eu falo o testemunho. Pode falar, Kate. Essa questão dos vícios, né? Quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa busca, né, nesse estudo sobre a temperança, uma coisa que me impactou muito foi quando eu comecei a estudar sobre os vícios opostos, né, a ela. E aí eu vi quanta coisa a gente acaba fazendo e não se dá conta de que é uma consequência desse vício, né? E a gente nem se dá conta disso. Por exemplo, a questão da gula. A gula, ela não vem sozinha, né? Eu assisti uma aula que o professor falava assim, a gula vem com seus filhotinhos, tem os filhotes dela, né? E uma das coisas que vem anexo à gula é a questão do emburrecimento. Ela emburrece, né? E olha que né? Eu mesma, quando estudei sobre isso, assim, me chamou bem a atenção, porque eu não relacionava isso, né? A gula também, ela causa na gente um destemperamento verbal. Sabe aquilo de você ficar falando demais, no sentido de que coisas que se você não deveria falar, você acaba falando? Mais uma consequência da gula. Da luxúria, né? Que eu até anotei aqui, que me chamou muito a atenção, que a luxúria, né, causa na gente a cegueira mental, né? A pessoa começa ela não é capaz de refletir mais. Ela não consegue ver em que caminho está, né? Ela não consegue perceber o que ela própria está fazendo e as consequências do que isso vai causar depois. Que nem a Kate falou, é duro dizer, mas é o emburrecimento, e é verdade, né? Eu também li um pouco sobre o pecado da gula, e faz todo sentido o que a Kate está falando. Às vezes, a gente comete coisas, atos, que a gente só vai perceber que a gente cometeu determinado pecado quando vem a consequência, né? E infelizmente é isso é nisso que a temperança faz com que a gente amadureça nessa questão, que a gente perceba o que a gente está fazendo e quais são as consequências disso. Ô, Vitor, espera só um pouquinho que eu vou mandar para a Kate de novo. Eu acho que caiu a conexão dela. Bom, enquanto você arruma aí, Cíntia, é muito interessante a gente lembrar que sempre que a virtude ela é fonte de saúde, né? Então a gente pode pensar na temperança, o excesso. Olá, Kate, voltamos. Estão me ouvindo? Para mim não voltou ainda não, voltou o áudio só. Não tá aparecendo a Kate para mim. Vitor, você está me vendo? Aqui tá normal. Tá normal? Ué? Então continua, Kate, porque é só aqui que não tá aparecendo você para mim. A gente estava falando sobre os vícios, né, que são opostos a essa virtude. Eu acho que eu não sei se deu para ouvir ainda quando eu estava falando da luxúria. Isso, Né, você parou na companhia da gula. Isso, que ela causa essa cegueira mental na gente, né? As pessoas, quando estão assim, inebriadas nesse prazer sexual, né? Como seu fim último, ela fica incapaz de refletir, ela não consegue mais refletir as coisas. Ela fica cega, não consegue reflexão. A alma era como se ela ficasse flácida, né? Ela vai perdendo ali a sua firmeza. E uma das consequências, né? A pessoa acaba tendo desprezo por Deus. Então, assim, de uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, mas não. Quanta coisa vem junto.
né? Eu Justamente. assisti um vídeo esses dias e a menina me falou uma frase no vídeo que fez muito sentido. E eu fiquei com aquilo na cabeça depois, sabe? Ela falava assim, que o pai dela dizia pra ela que uma das portas do inferno era a frase: "Ah, nada a ver", porque alguém falava assim: "Ah, vamos, eu preciso", ela falava: "Eu preciso ir na missa domingo". Aí outra pessoa falava assim: "Ai, falta só um domingo na missa? Nada a ver". E ela foi dando vários exemplos, assim. Isso que a Kate falou agora me lembrou muito disso. Porque é justamente isso mesmo que acontece. Essa falha na consciência, essa cegueira espiritual, ela causa na pessoa tantos males e a pessoa não percebe. Ela não percebe que ela está no erro. Ela não consegue enxergar o que está acontecendo. Até que ela sofra um estalo, ou então ela sofra as consequências disso lá na frente, ou que alguém tenha uma conversa séria e mostre para ela exatamente o que está acontecendo, ela permanece nessa cegueira. Permanece. Olha a tristeza que isso gera, olha a bola de neve que isso vai virando na vida da pessoa. Vai chegar um ponto lá na frente em que, se ela não tiver esse despertar, ela vai falar: meu Deus, o que eu fiz? Onde eu tô, onde eu vim parar? Sim. E infelizmente, E o pior, muito... Pode falar, Kate. que vem com um lema, aquele lema que o mundo prega, que a nossa sociedade muito diz, que importa ser feliz. O Nossa, importante é eu ser feliz. sim. É triste, né, você ver esse tipo de coisa, porque geralmente quem diz essa frase, o que importa é ser feliz, ela vai cometer um pecado atrás do outro. Ela, Vai, ela, não, porque ela não faz noção, ela não tem noção do que ela tá falando. E nem do que não. ela tá fazendo. E, Imagina ó, se eu não domino os meus instintos, pensa bem. Ah, tá. Olha, vamos pensar assim. Importante é eu ser feliz, né? Eu tenho os meus instintos desregrados, desordenados, e ali essa sociedade que prega isso, que o importante é ser feliz. Então, importante é eu sentir prazer sexual e eu fazer o que eu bem entender, porque isso me deixa feliz, né? Olha como é assim, gente, é muito, precisa assim ter um pensamento, uma coisa assim muito firme, porque deixa levar direitinho, né? Direitinho. Ah, não, não importa. Importante é você sentir prazer, importante é você ser feliz. Só que as consequências não mostram. E é interessante a gente pensar que é uma felicidade que nos leva à doença mesmo, à infelicidade, né? Então, por isso que a gente chama, que o catecismo fala que esse uso da liberdade constitui uma libertinagem, porque ela não busca o verdadeiro bem, né? E essa desordem que a Cíntia tanto fala, né, que a gente tanto bate na tecla aqui, é que você tem ali aquela questão básica, né? A inteligência que governa a vontade, que por sua vez governa as nossas potências internas, os nossos instintos, as nossas emoções. Mas aí pode haver uma desordem que é ao contrário, uma inteligência que ela atua de forma retroativa, ela enfraquece a vontade e a vontade, por sua vez, ela atinge a inteligência. Então, por isso, uma certa obstinação naquilo que é contrário à virtude, que é o vício. Porque a temperança, eu acho que o próprio conceito mesmo de moderar as coisas, né, de dar certa moderação pela razão, é como se fosse ali uma virtude que ela também ajuda a gente a entender as outras virtudes, né, nesse ponto. E nesse ponto, a virtude ela é fonte de saúde, ela é a verdadeira vida, assim, né? A gente pode parar para pensar. Bom, eu vou contar o testemunho, não é uma coisa tão demorada assim, mas eu fui introduzido no mundo da pornografia e da masturbação. Eu estou com 28, acho que com uns 12 para 13 anos, por aí. Hoje, se você entrar no
perfil do Miguel Soriano, você vai ver que crianças com 8, 7 anos já entram com isso, né? E também tem um documentário muito legal que é o Raised on Porn, que é criado na pornografia, que é bem legal. Mas, voltando à minha história, eu fui apresentado por um primo meu, né? E por curiosidade ali, ele já mais espertinho, né? Mais malicioso, né? Teve aquela questão de manejar os genitais, nada de relação, nada, mas a curiosidade foi ali que aflorou, né? A partir de então, aquela coisa de querer, de descobrir, de pesquisar na internet, de entrar escondido, aquela coisa de parece você se ocultar, né? Para você pesquisar essas coisas. Teve uma vez que alguns colegas e eu, a gente foi numa banca e olha que tremenda sacanagem. Um senhor, a gente era de menor na época, comprou uma revista para nós, né, de mulheres aí despidas, infelizmente. E fora que também havia algumas coisas com colegas, era um absurdo, assim. E isso foi coisa de anos, assim, anos mesmo, assim, uns 10 anos, assim. Não foi talvez um grau tão grave, né? Mas o quanto que isso contribuiu para que eu me isolasse mais, quanto que contribuiu ali para que as coisas não funcionassem, né? O tempo, o bom uso do tempo, né? O tempo é uma coisa que nunca mais volta, né? Às vezes a mãe pegava, daí ficava feia a coisa, né? Mas o quanto que é complicado essa masturbação, né? Essa pornografia, né? Hoje a gente sabe que há uma escalada, você vê ali conteúdo soft, depois você vai migrando para o hardcore, para aquilo que é pesado mesmo, né? Então, assim, muitas pessoas, principalmente os homens, né? As mulheres, infelizmente, estão envolvidas com isso, mas quantos homens têm ali uma dificuldade depois de ter uma relação sexual verdadeira, autêntica, de amar de verdade? Realmente, não foi o meu caso, mas muitos homens que, com as suas parceiras, precisam do estímulo concreto ali, né? Aliás, do estímulo visual para funcionar. Então, isso é complicado, né? E realmente, você vai vendo como que isso vai escalonando. São coisas piores. O cara começa com soft, como eu disse, depois vai apontando, depois é homossexualismo, depois disso envolve a violência, depois migra para a pedofilia, talvez. Daí são relações de Sodoma e Gomorra, porque tem coisa muito feia. Infelizmente, a gente não pode falar aqui. Mas, com a graça de Deus, eu pude. Não foi aí da noite para o dia que eu fui me curando disso, né? Para viver uma sexualidade normal, íntegra, pura. Contei muito com a graça, né? Então eu rezei muito. Eu me acostumei a tomar banho frio aí por um tempo, porque de fato a gente celebrou esses dias o São Bernardo de Claraval. Ele fazia isso também, né? E como eu falei, fui muitas vezes para o confessionário confessar o mesmo pecado com o padre, e de fato não era uma soberba, né? Algumas vezes foi assim, mas não é soberba, é presunção, né? Quando a gente peca, mas a gente não se arrepende de verdade. E a gente meio que vai para a confissão novamente porque o padre está à disposição. E Então, olha, o- esse testemunho é muito importante porque, infelizmente, hoje em dia, existem casamentos sendo desfeitos por conta de pornografia. Porque o marido é viciado nisso e ele já não consegue pensar. Vou falar uma palavra bem clara. A pessoa ela não consegue mais pensar. E ele só vai fazendo uma coisa atrás da outra, um pecado atrás do outro. O negócio vai virando uma bola de neve tão grande que ele não consegue mais ter prazer com a própria esposa. Aquilo que era puro,
Já era, acabou. Na cabeça dele já foi. Olha a, a consequência disso. Olha onde isso vai parar. É bem assim importante mesmo, Vitor, falar sobre isso, porque como você falou lá no começo, né, as crianças estão sendo introduzidas cada vez mais cedo nisso, né? E inclusive até por profissionais de saúde, médicos. Exatamente. Então assim, Lamentavelmente. então isso é bem complicado, é delicado, mas precisa ser falado até para que as pessoas vejam que tem saída, né? Porque às vezes muitos já estão num grau que não acham que tem mais saída. E a pior Aí coisa acaba mesmo entregando, a né? pior mesmo, Kate, que você falou é o desespero, né? Não há mais saída. O túnel parece que não tem fim. Né? Você imagina, né? Quantas vezes eu já chorei porque eu não conseguia sair disso. Né? Eu sei o que era uma sexualidade plena. Né? Eu sempre fui de ler, de estudar, e como que isso me ajudou. Né? Como que ler o catecismo, ler alguns livros sobre o assunto, o brilho da castidade, a teologia do corpo, eu tenho um exemplar, ler sobre a sexualidade no matrimônio. Então, como que, quando a gente vai nutrindo essas verdades, o mal vai saindo aos poucos. Então, aquela coisa do vício, da continência e da virtude. Nesse período, a gente vai patinando e caindo algumas vezes. Não vai ter jeito. Então, é claro, a gente estuda, a gente reza, mas, sobretudo, tem os meios humanos, os comportamentos. Ou seja, não entrar com o celular no banheiro ou no quarto. Já começa aí. A gente tem que usar esses meios comportamentais inicialmente. Tem um site muito legal que me ajudou muito, porque ele tem alguns módulos interativos. Né? Você vai tem alguns textos, tem algumas perguntas, e você vai passando por cada um deles. É muito interessante. O site a pureza é possível. Então, ele envolve alguns conhecimentos de Aristóteles, da terapia cognitiva comportamental, e eu lembro que eu fiz umas duas vezes assim já. Então, foi muito legal. Porque realmente ele dá técnicas, ele dá ali uma psicoeducação de como que funciona o transtorno, do que você tem que buscar, daquilo que você tem que suportar enquanto aquela sensação de você estar longe do vício, tipo uma crise de abstinência. Assim. É uma certa ansiedade que você tem que dar conta para superar aquilo. E esse estímulo vai baixando cada vez mais. Então, esses foram os meios que eu usei, e com o passar do tempo e dos anos, eu fui vencendo. Então, meios comportamentais, a psicoeducação, perdão, a psicoeducação, o estudo e, com certeza, e não menos importante, a graça. Então, a gente tem que contar, tem que fazer esse percurso e, com certeza, é possível. Isso, Muito né, bom. Vitor? Pode falar, Kate. Isso que você frisou, eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas elas até querem, só que não sabem onde buscar, né? Como fazer isso. E o caminho para a busca das virtudes né, é fundamental isso: oração, estudo, né? A graça, claro, mas é essa junção do rezar e do estudar que a gente precisa buscar, a gente precisa, assim, não tem como achar que, né, vai ali acontecer uma mágica, né? Ah, eu vou me tornar virtuosa da noite para o dia. Não, não é assim, é um caminho. E dentro do estudo, né, por isso que é importante. Quanta coisa, Vitor, você não descobriu nessa caminhada, quando você começou a ler, começou a estudar, né? Quanta coisa boa foi acontecendo ali, né? A sementinha foi plantada e graças a Deus, né, hoje você venceu. Graças a Deus. Verdade. Eu ouvi atento aqui o testemunho do Vitor e eu fiquei pensando, quantas pessoas elas não têm esse pensamento de que isso é grave, de que
isso é um vício. Porque existem pessoas que elas sabem, lá no fundo, elas sabem que é um vício, mas elas não admitem. Então, o primeiro passo para sair disso seria admitir que isso é um vício, que é pecado e que nem o Vitor falou, você vai cair muitas vezes até você conseguir sair, né? A Kate bem disse agora que as virtudes, elas, você não vai ficar virtuoso do dia para noite, né? É um treinamento. E isso que aconteceu com o Vitor e acontece com tantas pessoas é uma guerra, né? Você trava uma guerra com você mesmo, né? E você se propõe a sair disso e você cai, levanta, vai para o confessionário, cai de novo, levanta de novo, até você adquirir a virtude mesmo, o ponto final dela e falar assim: chega, me libertei disso, não, isso não faz mais parte da minha vida. Você Mas até entende? chegar nesse ponto, quantas pessoas se perdem? Eu Desistem, né? queria, Muitos desistem. exatamente. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu falei na reunião com vocês, mas aqui eu não falei ainda. Quando a gente compartilha com alguém, né, seja com os pais, seja com o companheiro, a companheira, namorado, noivo, esposo, o jogo vira, né? O jogo vira mais fácil, né? Então, e com quem que eu aprendi isso? Foi com Santo Inácio de Loyola. Ele fala do demônio do silêncio. Quantas coisas a gente guarda dentro da gente de más inclinações, de pecados mortais, pecados veniais, a gente não compartilha. E isso vai crescendo dentro da gente, né? Então, eu lembro que eu compartilhei com os meus pais, compartilhei com minha esposa, na época era namorada, porque eu ficava muito chateado, mudava o humor, perdia tempo. Então, junta uma coisa com outra, ficava ali uma bomba ambulante, né? Então, quando a gente compartilha isso, fica muito mais fácil. O jogo vira mais fácil. Em tudo, né? Quando a gente deixa, que nem você falou, o pecado crescer dentro da gente, uma hora explode. Chega uma hora que você não consegue mais, você precisa sair de alguma forma. E muitas vezes essa explosão, ela acontece de forma que vai sair faísca para todos os lados e vai sobrar para todo mundo. Então é muito importante, como o Vitor bem disse, você ter uma pessoa de confiança do seu lado, alguém que você confie para partilhar o que está acontecendo com você, né? Eu acho assim, ninguém é bom suficientemente para viver sozinho o tempo todo. Todo mundo precisa de todo mundo. Uma hora ou outra a gente vai precisar de alguém, entendeu? E ter uma pessoa de confiança ao nosso lado que a gente possa conversar, possa se abrir, possa ali, né, falar mesmo abertamente tudo que está sentindo é muito importante. Muito mesmo. Eu falo por mim que eu tenho, como vocês sabem, eu tenho tag e, e eu sinto que se eu não falar, parece que sufoca. A Kate a Kate é minha testemunha, que vira e mexe, eu tô lá no ouvido dela. Eu falei pro Sérgio que daqui um dia a Kate vai cansar de mim. Mas isso é muito verdade. Se a gente não tiver com quem se abrir, com quem falar, a gente tem que recorrer pelo menos a uma direção espiritual, pelo menos não, acho que principal, a uma direção espiritual, a um padre, pra gente botar pra fora pra conseguir seguir em frente, né? Ô, Sim, Kate, e você porque não nós... tá aprendendo ainda. Tá, Sério? tá normal. O mundo não voltou. Aqui está normal. Nossa. E porque, Cíntia, nós não somos bons juízes de nós mesmos, né? Exato. O coração é enganoso. Muito, muito. Às vezes as pessoas falam assim, confia no seu coração. Faz o que o seu coração tá mandando. E eu já falo totalmente o oposto. Não confia. Não confia, o coração é enganoso. O coração, muitas vezes, ele é enganoso. E ele vai te colocar em lugares que você não precisava estar. Sim.
Principalmente quando a gente não tem as nossas emoções reguladas, né? Aí mais ainda, né? Ordenadas, mais ainda. Exatamente. Deixa eu só ver aqui. Gente, já deu o nosso horário, já estamos chegando em 40 minutos de prosa. Olha como passa voando. Passa tão rápido, muito né? Muito rápido, muito rápido. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não é isso. Falar para, né, principalmente para quem está ali começando, iniciando essa busca verdadeira, né, para que não desanime, que busque sempre a graça, que reze sempre pedindo a perseverança, a graça da perseverança, porque quando a gente começa a procurar mesmo ser virtuoso, procurar direcionar toda a nossa vida para o bem, aí a gente vai vendo, né? Nossa, eu pensava, eu não tenho obstáculos, eu tenho muitos. Sim, Muitos. E eu preciso muito dessa graça da perseverança, muito, porque a vontade de desistir é grande. verdade. É luta, É né? muita luta, muita. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a nossa live de hoje. Foi uma grande live. Acho que foi a primeira vez que eu compartilhei esse testemunho aí na íntegra, praticamente. E, bom, para quem é da audiência aí da Kate e da Cintia, quero convidar para conhecer meu trabalho lá no perfil meu, no canal do YouTube. Eu estou fazendo os vídeos aí sobre a conquista das virtudes, então uma hora eu vou chegar na virtude da temperança, da castidade, mas já tem um conteúdo muito legal lá. Tem mesmo, Tem gente. mesmo, gente. É muito bom acompanhar os seus posts, os seus escritos, né? Eu gosto de ler bastante. Então, gente, vale a pena, viu? Muito bom. Eu também. Muito me E ajuda, inclusive. é um Né? psicólogo que eu confio. Sim, as caixinhas de pergunta que ele põe, ele coloca caixinha de pergunta todo dia, gente. Ajuda bastante. Ajuda. Ajuda mesmo. Bom, nossa próxima live nós falaremos sobre as famílias, certo? Sim, É isso, Certo? né? sim. E aí, posteriormente, então, nós publicamos a data, o horário, tudo certinho, porque agora vai começar a nossa catequese, né, Kate? Começa agora no final de Isso. semana. Nós já vamos estar ativa com a nossa catequese agora. E aí a gente vai definir certinho o dia e horário, mas não vamos fugir muito disso, né? Da nossa live quinzenal. Continuará quinzenal, né? Isso Isso. mesmo. Então, posteriormente, a gente posta aí a data e o horário tudo certinho. Tá bom? Tá ótimo. Gente, Tá bom. Gente, obrigada. Obrigada. É sempre uma alegria estar com vocês, viu? Que Deus Digo abençoe mesmo. muito. Amém. Boa noite. Amém. Boa até noite, mais. Até gente. mais. Salve Maria. Salve Maria.